A chegada de Clara na mansão. O som dos sinos da pequena igreja ecoava ao longe quando Clara desceu do ônibus com sua mala gasta e um olhar cheio de esperança. O vento da manhã levantava levemente os fios de seu cabelo castanho e o cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume simples de lavanda que ela usava todos os dias. Naquele instante, ela acreditava que a vida finalmente lhe dava uma nova chance. Clara tinha 24 anos e havia deixado para trás uma infância difícil no interior. Criada por uma avó doente e sem grandes oportunidades, sempre acreditou que sua doçura e seu jeito cuidadoso com crianças seriam seu passaporte para uma vida melhor. E foi com esse sonho que respondeu a um anúncio de emprego em uma das casas mais luxuosas de São Paulo, a residência da família Monteiro. A mansão dos Monteiro era quase uma obra de arte. Janelas imensas, jardim impecável e um portão que se abria lentamente, revelando um mundo de pessoas que pareciam viver acima das preocupações comuns. Clara sentiu o coração bater acelerado enquanto o motorista a conduzia até a entrada principal. A porta foi aberta por Helena Monteiro, uma mulher elegante, de gestos firmes e olhar penetrante. Aos 38 anos, era o tipo de pessoa que exalava controle. Cada palavra, cada movimento, tudo nela parecia calculado. Ao seu lado, um menino de olhos azuis observava curioso. Gabriel, o filho de 7 anos do casal. "Você deve ser a nova babá", disse Helena, analisando Clara de cima a baixo. "Espero que saiba ser discreta. Aqui, valorizamos mais o silêncio do que a presença." Clara sorriu, um pouco nervosa. "Sim, senhora, prometo fazer o meu melhor." Mas naquele momento, ela não imaginava o quanto essa promessa mudaria tudo. Gabriel se aproximou, curioso, e perguntou, com inocência: "Você gosta de brincar de esconde-esconde?" Helena arqueou as sobrancelhas, mas Clara respondeu com um sorriso sincero: "Gosto sim, Gabriel, mas primeiro temos que conhecer as regras da casa." E foi ali, naquele simples diálogo, que algo se acendeu. Uma chama invisível feita de carinho e ternura que logo envolveria o coração da criança e, sem querer, provocaria o início de uma tormenta. Nos primeiros dias, Clara dedicou-se completamente. Acordava cedo, preparava o café do pequeno, lia histórias antes de dormir e aos poucos foi conquistando não só Gabriel, mas também a confiança do pai, Marcelo Monteiro, um empresário reservado, sempre com um semblante cansado pelas longas horas de trabalho. Marcelo observava de longe o vínculo entre seu filho e a nova babá. Gabriel, antes um menino introspectivo e tímido, agora ria com facilidade, corria pelo jardim e até começou a desenhar de novo. A presença de Clara parecia devolver vida àquela casa que, apesar da riqueza, vivia mergulhada em um silêncio frio. Helena, por outro lado, começou a sentir algo estranho. No início, era apenas uma sensação incômoda, a de que o filho estava mais ligado à babá do que a ela. Mas logo, esse desconforto se transformou em inquietação. Cada risada que ecoava no quarto de Gabriel fazia o peito de Helena apertar. Numa noite de sexta-feira, Helena desceu as escadas em silêncio e parou diante da porta entreaberta do quarto do filho. Lá dentro, Clara e Gabriel estavam sentados no tapete, montando um castelo de blocos de madeira. Gabriel ria alto e Clara o acompanhava com um brilho genuíno nos olhos. "Pronto", disse ela, "o castelo do príncipe Gabriel está pronto." O menino a abraçou com força. Helena observou aquela cena e sentiu algo que não sabia nomear. Uma mistura de ciúme, medo e raiva. Era como se aquela mulher simples tivesse invadido um espaço que lhe pertencia. No dia seguinte, Helena chamou o marido. "Marcelo, precisamos conversar sobre essa babá." Ele levantou os olhos dos relatórios, cansado. "O que foi agora, Helena? Gabriel está melhor do que nunca." "Justamente por isso." Ela respondeu com um olhar firme. "Ele está apegado demais. Isso não é saudável." Marcelo suspirou. "Helena, por favor."
A mulher está fazendo um ótimo trabalho. Não complicar o que está funcionando. Mas Helena não respondeu. Apenas desviou o olhar para o jardim, onde Clara e Gabriel brincavam com bolhas de sabão. O riso da criança ecoando como um lembrete de que algo estava mudando, algo que ela talvez não pudesse controlar. Naquela mesma noite, sozinha no quarto, Helena abriu uma taça de vinho e olhou o reflexo no espelho. A mulher que via ali não era a mesma de antes. Estava cansada, insegura. E o que mais a assustava era a ideia de perder o amor do próprio filho. Enquanto isso, Clara adormecia em seu pequeno quarto de empregada, sem imaginar que o destino já tramava silenciosamente para testar a pureza do seu coração. E assim, a história começava, não como um conto de fadas não, mas como uma travessia entre o amor inocente e os abismos da desconfiança humana. O apego de Gabriel e os primeiros ciúmes. Os dias seguintes correram como um fio de seda, leves e calmos na superfície, mas por dentro, um emaranhado de emoções começava a se formar. Clara já conhecia cada detalhe da rotina de Gabriel. Sabia quando ele ficava quieto porque estava pensando, sabia quando seu riso escondia cansaço e sabia, mais do que tudo, que aquele menino carregava a solidão demais para a pouca idade que tinha. Todas as manhãs, Clara o acordava com um sorriso. "Bom dia, meu campeão!" dizia, abrindo as cortinas para deixar o sol invadir o quarto. Gabriel a abraçava, ainda sonolento, e a paz daquele gesto simples se tornava o melhor momento do dia para ela. Helena, porém, começou a perceber que o filho já não a procurava mais com a mesma intensidade. Antes, Gabriel costumava querer que ela o colocasse para dormir, que lesse histórias antes da escola. Agora, tudo era com Clara. Se caía, chamava "Clara!". Se queria brincar, procurava "Clara!". Se sonhava, sonhava com ela. Uma tarde, Helena tentou retomar esse espaço. Foi buscá-lo na escola surpresa, algo que raramente fazia. Gabriel correu para fora com a mochila nas costas, mas ao ver que não era Clara quem o esperava, seu sorriso murchou. "Mamãe, cadê a Clara?" A pergunta cortou Helena por dentro. "Hoje sou eu quem vai te buscar, querido", respondeu, forçando um sorriso. "Vamos lanchar juntos." Durante o caminho, o menino permaneceu calado, olhando pela janela do carro. Helena tentava puxar assunto, mas parecia que entre eles havia um muro invisível, construído com o tempo e a ausência. Ao chegar em casa, Clara os esperava na porta, e foi só vê-la que Gabriel desceu correndo e a abraçou. "Clara! A mamãe foi me buscar, mas eu senti sua falta." O olhar de Helena endureceu, e Clara, percebendo a tensão, sorriu com delicadeza. "Que bom que ele teve uma surpresa, dona Helena. É importante ele sentir a presença da senhora." Mas por dentro, Helena não acreditava naquela doçura. Achava que tudo era disfarce, uma máscara. Começou a enxergar em Clara não mais uma babá dedicada, mas uma ameaça silenciosa, uma sombra que se infiltrava em sua casa e em seu coração de mãe. Marcelo, por sua vez, observava tudo com a paciência de quem tenta evitar conflitos. Trabalhava até tarde e, quando voltava, encontrava a casa em equilíbrio apenas porque Clara conseguia acalmar tanto o filho quanto a esposa. Ele a via como uma ponte entre dois mundos, o da inocência e o da razão. Certa noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Clara desceu até a cozinha para guardar a louça. Marcelo apareceu, de terno afrouxado, com o olhar cansado e gentil. "Clara, posso te agradecer?" disse, encostando-se à porta. "Você transformou o Gabriel. Ele voltou a sorrir." Ela baixou os olhos, tímida. "Ele é uma criança maravilhosa, senhor. Só precisava de atenção." Marcelo sorriu e, por um breve segundo, o silêncio entre eles pareceu carregar algo diferente, uma leveza que beirava a emoção. Helena, que vinha descendo as escadas naquele momento, viu a cena, os dois conversando em tom baixo, sorrindo, e aquilo foi o suficiente para que a desconfiança se tornasse veneno. Naquela noite, o sono de Helena foi agitado. Sonhou com Clara rindo nos corredores da casa, com o filho nos braços dela, com Marcelo olhando-a com admiração. Acordou suando com o coração disparado.
A partir daquele instante, decidiu que precisava recuperar o controle. No dia seguinte, ao café da manhã, Helena falou com frieza. Clara, você não precisa mais levar Gabriel à escola. A partir de agora, eu mesma cuidarei disso. Clara estranhou, mas apenas assentiu. Claro, senhora. Gabriel protestou. Mas mamãe, eu gosto quando a Clara me leva. A gente canta no caminho. Já disse que não, Gabriel, cortou Helena firme. A Clara tem outras tarefas. O menino baixou a cabeça e Clara sentiu o coração apertar. Aquele olhar triste era mais do que podia suportar, mas ela sabia o seu lugar. Ainda assim, na alma dela começava a nascer um sentimento confuso, um laço que ultrapassava o dever, algo que misturava ternura, carinho e uma vontade profunda de proteger aquele menino como se fosse seu. Os dias seguintes foram marcados por tensão. Helena vigiava os passos de Clara com olhos invisíveis. O clima na casa se tornara denso e até Gabriel começou a sentir. Certa vez, escondido atrás da porta, ouviu a mãe dizer ao pai: "Esta moça está ficando íntima demais." E o pequeno coração dele apertou sem entender por quê. Naquela noite, ele foi até o quarto de Clara segurando o travesseiro. "Posso dormir aqui um pouquinho? Tive um pesadelo." Clara hesitou, sabendo que aquilo poderia lhe custar caro, mas o medo nos olhos dele a desarmou. "Claro que pode, meu amor." E o abraçou com ternura. Enquanto Gabriel adormecia, ela o observava e lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. Lá fora, a lua iluminava a mansão, testemunhando uma história que, sem que ninguém percebesse, já caminhava para um ponto sem volta. O limite entre o amor e a desconfiança. O inverno chegou, trazendo o frio que cortava o amanhecer, e com ele vieram os silêncios longos dentro da casa Monteiro. As cortinas pesadas quase nunca eram abertas, e Helena passava as manhãs no escritório, como se trabalhar demais pudesse calar os pensamentos que a atormentavam. Clara tentava manter o ritmo, mesmo sentindo o clima mudar. Gabriel, sempre sensível, percebia o peso no ar e se agarrava ainda mais a ela. Ele a seguia por todos os lados, pedia histórias, colo, atenção, como se temesse que ela sumisse de repente. "Clara, você nunca vai embora, né?" perguntou certa vez, com os olhos marejados. Ela sorriu com ternura, mas sua voz falhou. Eu espero que não, meu anjo." Essas palavras ecoaram na mente de Helena, que observava da porta, e foi nesse instante que o ciúme se transformou em algo mais profundo, quase sombrio. Numa tarde chuvosa, Helena teve um jantar importante com investidores e pediu a Clara que cuidasse do filho até tarde. Gabriel estava gripado e com febre leve, então Clara preparou o chá, ajeitou os travesseiros e ficou ao lado dele. "Você cuida de mim melhor que a mamãe", murmurou Gabriel, sonolento. Essa frase caiu como uma flecha no coração de Clara. Ela olhou com tristeza. "Não diga isso, Gabriel. Sua mãe te ama mais do que tudo." "Mas ela vive brava. Com você também." O menino tossiu e segurou sua mão. "Eu não quero que ela te mande embora." Clara sentiu as lágrimas arderem. Aquele menino se tornara parte de sua vida, mas ela sabia que havia fronteiras invisíveis que não podia atravessar. Marcelo chegou tarde naquela noite. Helena ainda não tinha voltado, e ao ver Clara cuidando de Gabriel, ficou ali, parado, observando. A cena era de uma ternura silenciosa. Clara sussurrando uma canção, o menino dormindo tranquilo. Pela primeira vez em meses, o semblante de Marcelo se suavizou. "Você tem um dom, Clara", disse baixinho quando ela notou sua presença. "Consegue trazer paz a esta casa." Ela tentou disfarçar o embaraço. "Só faço o que posso, senhor." Marcelo sorriu agradecido e subiu para o quarto. Mas Helena chegou poucos minutos depois, cansada, irritada, e o vinho da reunião ainda ardendo em sua mente. "Onde está o Gabriel?" perguntou largando a bolsa na mesa. "Dormindo, senhora.
Estava com febre, mas já melhorou. Helena subiu as escadas em passos duros. Ao abrir a porta, viu Gabriel dormindo, a xícara de chá ainda na mesinha de cabeceira e o cobertor bem ajustado. Tudo impecável. Mas em vez de gratidão, o que sentiu foi uma dor aguda de substituição. Ela desceu novamente e encontrou Clara recolhendo os brinquedos. Você parece gostar muito do meu filho, disse num tom frio. Gosto sim, senhora. Ele é uma criança doce. Doce demais para se apegar tanto a alguém que não é da família. Clara engoliu seco, tentando não demonstrar o abalo. Eu nunca quis ultrapassar nenhum limite. Espero que não, respondeu Helena, se virando. Porque eu não tolero traições, nem a sutis. Aquelas palavras pairaram no ar como uma sentença. Nos dias seguintes, Helena passou a controlar todos os movimentos de Clara. Mandava limpar cômodos distantes, delegava tarefas desnecessárias, mudava horários, tudo para limitar o tempo dela com Gabriel. Mas quanto mais tentava afastá-los, mais o menino adoecia em tristeza. Uma noite, Clara ouviu choros vindos do quarto do garoto. Entrou em silêncio e o encontrou tremendo, suando frio. Clara, sonhei que você ia embora. Ela o abraçou forte. Shhh! Eu estou aqui, Gabriel. Ninguém vai me tirar de perto de você. Mas mal sabia ela que no dia seguinte o destino bateria à porta. Na manhã de sábado, Helena recebeu uma ligação inesperada. Uma amiga da igreja contou que havia visto Clara e Marcelo conversando sozinhos no jardim da empresa. Era mentira, mas o veneno da dúvida já corria por suas veias. Helena esperou até o almoço para agir. Sentaram-se todos à mesa, ela, Marcelo, Gabriel e Clara. O clima era pesado e o som dos talheres era o único ruído. Clara, disse Helena subitamente, eu gostaria que você arrumasse suas coisas. A colher caiu da mão de Gabriel. O quê? Marcelo olhou, surpreso. O que é isso, Helena? Chega, respondeu Helena firme. Esta moça ultrapassou os limites. Está confundindo o papel dela aqui. Senhora, eu nunca... Tentou explicar Clara, mas foi interrompida. Não discuta comigo, gritou Helena e pela primeira vez o tom da patroa fez Clara tremer. Gabriel chorava. Mamãe, não, eu quero que a Clara fique. Mas não houve apelo, a decisão estava tomada. Helena levantou-se e saiu, o som dos saltos ecoando pelos corredores como martelos batendo em um coração que se partia. Clara subiu para o quarto, as lágrimas finalmente rompendo. Empacotou as poucas roupas, os livros infantis que comprara para Gabriel e se ajoelhou ao lado da cama, em silêncio. Lá embaixo, o menino soluçava nos braços do pai. Papai, por favor, fala para a mamãe deixar ela ficar. Marcelo olhou para o alto da escada, impotente. Ele sabia que Helena estava tomada não por razão, mas por medo, e sabia no fundo que aquela decisão marcaria todos para sempre. A despedida de Clara. A manhã seguinte amanheceu cinza. A chuva fina batia contra os vidros da mansão Monteiro como se o próprio céu lamentasse o que estava prestes a acontecer. Clara acordou cedo, mesmo sem ter dormido. Passou a noite inteira revivendo as palavras duras de Helena, a dor nos olhos de Gabriel e o olhar perdido de Marcelo. Cada canto da casa parecia sussurrar lembranças. O quarto do menino, o corredor onde os dois brincavam de correr, o jardim onde ele lhe mostrava os desenhos, tudo tinha um pedaço dela. Gabriel foi o primeiro a acordar. Correu até o quarto da babá, mas encontrou apenas a mala fechada e Clara, de pé, com o semblante abatido. Você vai mesmo embora? Perguntou ele, a voz embargada. Clara ajoelhou-se diante dele, acariciando-lhe o rosto. Eu preciso, meu amor. Sua mamãe acha que é o melhor para você. Ela está errada, gritou o menino, chorando. Eu quero você aqui. Clara o abraçou com força, lutando para não desabar.
Eu te prometo uma coisa, Gabriel. Mesmo longe, eu vou continuar torcendo por você. Vai crescer forte, inteligente e vai se lembrar de mim quando olhar para o céu, tá bem? O menino soluçou, agarrado a ela. Eu não quero olhar para o céu, eu quero você aqui! Helena apareceu na porta. A expressão dura escondia um coração em guerra. Ver o filho chorando daquele jeito a fez vacilar por um instante, mas ela manteve o tom firme. Gabriel, vá para o seu quarto. Não, respondeu ele em desespero. A senhora não pode mandar ela embora. Gabriel, gritou Helena, mas sua própria voz falhou. Clara se levantou, enxugou as lágrimas e segurou o rosto do menino uma última vez. Escuta sua mãe, querido. Ela te ama. Então se virou e caminhou até a porta, com passos pesados, o som ecoando como o fim de uma era. Marcelo, que descia as escadas naquele momento, tentou intervir. Helena, por favor, pense bem, não faça isso com o menino. Já está feito, Marcelo. Helena desviou o olhar. É o melhor para todos. Clara passou por eles, tentando sorrir, mas a dor era evidente. Obrigada por tudo, senhor. Espero que Gabriel continue bem. E então, ela saiu. O portão se fechou atrás dela com um estrondo que ecoou por toda a casa. E ali dentro de Gabriel, aquele som ficou gravado como a lembrança do dia em que o mundo ficou menor. Nos dias que se seguiram, o silêncio dominou a mansão. O menino não falava, não comia direito e recusava-se a sair para brincar. Passava as tardes olhando pela janela, esperando ver Clara aparecer. Helena tentou distraí-lo com brinquedos novos, viagens, presentes, mas nada parecia devolver-lhe o brilho. Cada tentativa frustrada a corroía por dentro. À noite, quando o menino dormia, ela se trancava no banheiro e chorava em silêncio, sem entender onde havia errado. Marcelo também mudara. Tornara-se distante, frio. Evitava discussões, mas a forma como olhava para a esposa carregava um peso mudo de decepção. Você conseguiu o que queria, disse ele uma noite, ao vê-lo no escritório. Mas parece que perdemos algo que o dinheiro não compra. Helena não respondeu. Apenas encarou a janela, vendo o reflexo de si mesma, uma mulher que sempre quis o controle, mas agora estava cercada por ruínas invisíveis. Enquanto isso, num pequeno quarto alugado no subúrbio, Clara tentava recomeçar. Encontrara um novo emprego como cuidadora de uma senhora idosa, mas seu coração ainda vivia preso àquela casa. Às vezes, no meio da noite, acordava sobressaltada, achando ter ouvido a voz de Gabriel chamando seu nome. Certa tarde, ao voltar do trabalho, encontrou um envelope deixado na portaria. Dentro, havia um desenho infantil. Ele e Clara de mãos dadas, com um sol enorme atrás deles. No canto, com letras tortas, ele havia escrito: Clara, eu tô esperando você voltar. Ela levou o papel ao peito, as lágrimas rolando. Sabia que não podia voltar, mas também sabia que aquele amor inocente não seria esquecido. Do outro lado da cidade, Gabriel guardava um ursinho que ela lhe dera. Dormia abraçado nele todas as noites, acreditando que, de alguma forma, aquilo a mantinha por perto. Helena observava tudo e começava a sentir o peso da culpa. Cada vez que viu o filho mergulhado em tristeza, um nó apertava sua garganta. Tentou conversar com ele, mas o menino mal respondia. Até que um dia, sem aviso, Gabriel desapareceu por algumas horas. O desespero foi imediato. Helena ligou para escolas, vizinhos, parentes, nada. Só ao anoitecer o porteiro ligou, avisando que o menino havia sido encontrado sentado na calçada, perto do ponto de ônibus. Quando o trouxeram para casa, ele estava com o rosto molhado de lágrimas e o ursinho apertado no peito. Eu só queria achar a Clara, murmurou, exausto. Aquela frase foi um golpe direto no coração de Helena. Naquela noite, ela ficou acordada ao lado do filho, observando-o dormir. E pela primeira vez em muito tempo, percebeu que talvez tivesse afastado a única pessoa que realmente fazia bem àquele menino. Lá fora, o vento soprava forte, e com ele, o prenúncio de que o destino ainda não havia terminado seu trabalho. Algo maior estava por vir.
algo que colocaria todos diante de suas próprias verdades. A saudade e o erro reconhecido. As semanas se arrastaram lentamente. Cada dia era um lembrete doloroso do que foi perdido. Gabriel continuava a viver na expectativa de ver Clara surgir na porta da casa Monteiro, mesmo sabendo, no fundo, que isso não aconteceria. Cada brinquedo, cada desenho, cada risada esquecida era uma lembrança silenciosa de que algo vital havia sido arrancado de sua vida. Helena, por outro lado, vivia noites mal dormidas. A casa estava impecável, cada detalhe no lugar, mas o riso que antes preenchia os corredores agora havia desaparecido. O silêncio parecia gritar. Olhando para o filho, seu coração se apertava. Ela via a tristeza estampada no rosto dele, os olhos marejados que evitavam o contato. Cada gesto de Gabriel lembrava o que havia sido perdido. Marcelo, embora silencioso, também sentia o peso. Observava a esposa tentando compensar com regras e disciplina, mas a verdade era que nem toda a autoridade podia substituir o calor de Clara, a única capaz de despertar alegria genuína no menino. Uma noite, sentado sozinho no escritório, Marcelo murmurou: "Talvez tenhamos errado." Enquanto isso, Clara, longe da mansão, sentia-se vazia. Cada tarefa, cada pequeno gesto que realizava no novo emprego parecia sem sentido. Gabriel era a razão pela qual seu coração batia mais rápido, e a lembrança daquelas semanas de felicidade e conexão era ao mesmo tempo um consolo e uma tortura. Num sábado chuvoso, Clara caminhava pela rua quando ouviu o som de risadas familiares. Curiosa, aproximou-se e viu Gabriel brincando com outras crianças, mas algo nela estremeceu. Ele parou por um instante, olhando para o horizonte como se esperasse alguém. "Ele está pensando em mim", murmurou com os olhos marejados, "e eu estou pensando nele." Na mansão, Helena não conseguia esconder a culpa. Sentada no sofá, recordava-se de cada risada, de cada abraço, de cada história contada por Clara ao filho. Cada lembrança era um punhal, lembrando-a do erro cometido. O orgulho e o ciúme deram lugar à reflexão e ao medo de que o afastamento tivesse sido irreversível. Marcelo, percebendo a mudança na esposa, sugeriu: "Helena, talvez devêssemos conversar com ela." "Não sei se é tarde demais", respondeu ela, a voz embargada. "Eu fui teimosa demais. Deixei o medo e a desconfiança guiarem minhas ações." No fim de semana seguinte, Helena decidiu enviar uma carta. Era simples, sincera e carregada de arrependimento. "Clara, percebi que errei ao afastá-la do Gabriel. Meu orgulho e medo me cegaram. Ele sente sua falta todos os dias. E eu também. Gostaria de poder corrigir o que aconteceu e pedir que volte, pelo menos para conversar com ele. Helena." Clara recebeu a carta enquanto preparava o almoço em seu novo lar. Tremendo, leu cada palavra com o coração batendo forte. Lágrimas escorreram, mas desta vez eram diferentes. Eram esperança. Pela primeira vez em semanas, sentiu que o destino ainda não havia fechado as portas. Ela hesitou, refletindo sobre o risco de voltar. Mas o amor pelo menino e a saudade que carregava eram mais fortes do que qualquer receio. Decidiu responder. Não pessoalmente ainda, mas enviaria uma mensagem a Helena aceitando o convite para um encontro supervisionado. No dia marcado, Helena recebeu Clara de volta na entrada da mansão. O coração dela acelerou e a respiração ficou presa. Clara entrou com passos cautelosos, mas confiantes.
carregando ainda a aura de cuidado e ternura que a tornara especial para Gabriel. Gabriel, que estava em seu quarto, ouviu a voz familiar e correu. "Clara!" gritou sem se preocupar com o protocolo, com os pés descalços e os braços abertos. Clara se abaixou e o envolveu em um abraço apertado. "Gabriel, meu pequeno", disse a voz trêmula. "Eu senti tanto sua falta." O garoto chorava e ria ao mesmo tempo, sentindo a presença que havia esperado por semanas. Helena, observando a cena, sentiu o peso da culpa se transformar em arrependimento profundo. Cada gesto, cada sorriso, cada lágrima mostrava a ela que a decisão de afastar Clara havia sido errada. Marcelo, ao ver o reencontro, aproximou-se de Helena discretamente e disse: "Agora você entende. Algumas coisas não se substituem." E Helena entendeu. A lição estava diante dela em forma de abraços, risadas de lágrimas compartilhadas. O vínculo entre Clara e Gabriel era único, verdadeiro, e nada podia apagar aquilo. Naquele dia, todos aprenderam algo importante. O amor inocente de uma criança e a dedicação genuína de Clara eram mais fortes do que orgulho, ciúmes ou status. Helena ainda precisaria reconquistar a confiança do filho, mas a porta para o recomeço estava aberta. O reencontro e a reconstrução. O dia amanheceu claro, com o sol entrando pelas janelas da mansão Monteiro e iluminando cada canto da sala. Clara chegou cedo, desta vez para passar algumas horas com Gabriel, supervisionada por Helena. Mas o clima era completamente diferente. Havia tensão, mas também esperança, a promessa de que algo perdido poderia ser restaurado. Gabriel correu para encontrá-la assim que abriu a porta. "Clara!" gritou, com os braços abertos. Ela sorriu e o abraçou apertado. "Meu pequeno, como você cresceu!" O abraço durou alguns segundos que pareceram eternos. O riso do menino misturava-se com soluços de emoção. Helena observava, calada, sentindo o coração se apertar, mas também sentindo uma onda de alívio. O garoto estava feliz, e isso era tudo o que importava. Clara passou a manhã ensinando Gabriel a montar um avião de papel e depois ajudando-o com tarefas de casa. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra carinhosa reconstruía o vínculo interrompido semanas antes. Gabriel absorvia tudo com a mesma intensidade, como se tivesse esperado por aquele momento a vida inteira. Helena, sentada no sofá da sala, começou a perceber que seu ciúme e orgulho haviam sido impulsivos. Ela via como Clara cuidava do filho com paciência, dedicação e amor genuíno. E quanto mais observava, mais entendia que afastar aquela presença havia sido um erro. Marcelo apareceu no fim da manhã, trazendo consigo o café e um olhar curioso. "Vejo que as coisas estão indo melhor", comentou, sentado ao lado de Helena. "Sim, eu acho que precisei de algumas semanas para perceber que meu orgulho me cegou", ela respondeu. Marcelo sorriu, aliviado. "Todos nós cometemos erros. O importante é reconhecer e tentar reparar." Clara ouviu a conversa e sentiu-se tocada. Nunca esperara encontrar compreensão e abertura tão rapidamente. Era o primeiro passo para que a confiança voltasse a existir na casa, e isso a encorajava a continuar, mesmo com cautela. No almoço, Helena tentou se aproximar de Gabriel de forma diferente, mais suave. Preparou seu prato favorito e sentou-se ao lado dele. "Que tal eu ler uma história com você hoje à tarde?" perguntou, hesitante. O menino olhou para ela, depois para Clara, e assentiu. "Podemos, mas só se a Clara também ler comigo." O pedido foi recebido em silêncio, mas Helena não resistiu. Concordou. E naquele gesto simples, Clara viu que o coração da patroa começava a se abrir pouco a pouco para o que de fato importava, o bem-estar do menino. As tardes passaram assim,
entre sorrisos, brincadeiras e pequenas conversas. Clara se tornou novamente parte do cotidiano de Gabriel, mas agora com regras claras e limites respeitados. O menino mais seguro começou a expressar suas emoções de forma saudável. Helena, aos poucos, começou a perceber algo mais profundo. A presença de Clara não só trazia felicidade ao filho, mas também à casa inteira. O ar parecia mais leve, o ambiente mais caloroso. Ela compreendeu que proteger o filho não significava controlar todos ao redor, mas sim escolher as pessoas certas para estar ao lado dele. Marcelo, observando tudo, sentiu uma mistura de alívio e admiração. Clara havia mostrado que era mais do que uma babá, era alguém capaz de transformar vidas apenas com atenção, cuidado e amor genuíno. Certa noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Clara e Helena tiveram sua primeira conversa franca. Helena, eu sei que você só queria proteger o seu filho, disse Clara com suavidade. Mas me afastar não trouxe paz para ninguém. Ele me sentiu distante. E você também. Eu sei. Eu estava com medo. Medo de perder o controle. Medo de que ele se apegasse a alguém que não era da família. Mas eu percebi que você faz parte da vida dele agora. E eu quero aprender a confiar. O diálogo sincero e aberto abriu caminho para que a relação entre as duas mulheres evoluísse. Não era apenas uma questão de perdão, mas de entendimento e respeito mútuo. Gabriel, deitado em seu quarto, dormia tranquilo, abraçado ao ursinho que Clara lhe dera semanas antes. Ela permaneceu ali por alguns minutos observando-o e sentiu que finalmente tudo começava a se encaixar. O reencontro não apagava o passado, mas construía uma nova realidade, baseada no amor e no cuidado genuíno. E a partir daquele dia, a rotina mudou. Clara passou a ser parte integral da vida de Gabriel novamente, mas agora com Helena participando ativamente, aprendendo a compartilhar momentos e dividir responsabilidades, e a valorizar o que realmente importava, a felicidade do filho. Era o início de uma reconstrução lenta, mas promissora. Cada sorriso de Gabriel era um lembrete de que o amor verdadeiro, quando guiado pela paciência e empatia, sempre encontra seu caminho. E naquele instante, Clara compreendeu que mesmo com todo o sofrimento que enfrentara, a esperança e o carinho podiam superar qualquer obstáculo. E que a vida, por vezes, só exige coragem para dar o próximo passo. O vínculo inquebrável. Os dias começaram a fluir com uma tranquilidade que a Casa Monteiro não sentia há meses. Clara chegava todas as manhãs com o sorriso aberto e Gabriel corria para encontrá-la, com os olhos brilhando de expectativa. Cada gesto era preenchido de ternura, um abraço apertado, uma risada compartilhada, uma história contada antes da escola. Helena, sentada na sala, observava silenciosa. Não mais com ciúme, mas com uma atenção cuidadosa. Aos poucos, percebeu que a presença de Clara não diminuía seu papel de mãe. Ao contrário, ajudava Gabriel a se sentir seguro, amado e protegido. Cada momento que ele passava feliz ao lado da babá também refletia em seu olhar para Helena. Mamãe, a Clara me ensinou a construir um barco de papel, disse Gabriel numa manhã com entusiasmo. Quer que eu te mostre? Helena sorriu e assentiu. Pela primeira vez, sentiu o orgulho genuíno do trabalho de outra pessoa junto a seu filho. Ela percebeu que confiar em Clara não significava perder Gabriel, mas sim fortalecer a felicidade dele. Clara, por sua vez, também estava aprendendo a lidar com a presença constante da patroa. O respeito mútuo se tornava cada vez mais sólido. Agora, não havia medo, apenas entendimento. Elas conversavam sobre horários, tarefas e até compartilhavam pequenas confidências sobre a rotina do menino. Uma tarde de sábado, Clara levou Gabriel ao parque próximo da mansão. Eles riam, corriam, construíam castelos de areia imaginários e compartilhavam histórias inventadas. Helena, observando de longe, sentiu uma mistura de alívio e ternura. Cada risada de Gabriel era como música para seus ouvidos.
Marcelo, que acompanhava a cena, sorriu para a esposa. Está vendo? Ele precisa disso, disse baixinho, sem tirar os olhos da alegria do filho. A convivência começou a mostrar resultados visíveis. Gabriel tornou-se mais comunicativo, mais alegre, e até suas pequenas birras se tornavam mais fáceis de administrar. A presença de Clara não só trouxe felicidade, mas também ensinou Helena a perceber a importância da empatia e do afeto constante. Certa noite, Clara e Helena tiveram uma conversa mais profunda. Helena sentou-se ao lado da babá depois que Gabriel adormeceu. Clara, eu queria te pedir desculpas de novo, disse a voz baixa. Eu agi com medo e ciúmes. Não entendo como permitir que isso atrapalhasse o bem-estar dele e o seu também. Clara sorriu, com lágrimas discretas nos olhos. Todos nós erramos, Helena. O importante é que conseguimos entender o que realmente importa. Gabriel precisa de amor, e nós precisamos aprender a compartilhar. A conversa selou uma nova fase. Clara passou a participar de mais atividades com Gabriel, agora sem medo de represálias. Helena também começou a se abrir, permitindo que a babá fosse parte integral da vida do filho. Inclusive nas tarefas do dia a dia, como alimentação, lição de casa e momentos de lazer. Marcelo, vendo a harmonia restaurada, sentiu gratidão. Percebeu que o amor genuíno e a dedicação de Clara não só trouxeram de volta o sorriso de Gabriel, mas também restauraram a paz da casa. Uma tarde, Gabriel perguntou: Clara, você vai ficar sempre comigo? Sim, meu pequeno, respondeu Clara, sorrindo. Enquanto eu puder, estarei sempre ao seu lado. O menino pulou em seus braços, rindo de alegria. Helena, assistindo a cena, percebeu que agora confiava plenamente nela. Aquele vínculo, construído com paciência, cuidado e amor verdadeiro, era inquebrável. E então, algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou pelo correio, escrita pela avó de Gabriel. Nela, ela agradecia a Clara pelo cuidado, pela dedicação e pela felicidade devolvida ao neto. As palavras eram simples, mas carregadas de emoção. Clara sentiu o seu coração aquecer e percebeu que seu esforço nunca tinha sido em vão. Nos dias seguintes, a rotina da casa se consolidou de forma harmoniosa. Gabriel sorria sem medo, Helena sentia alívio, Marcelo sentia gratidão e Clara sentia que, apesar de todas as dificuldades, finalmente havia encontrado seu lugar. A lição daquele período era clara. Às vezes precisamos atravessar dificuldades, enfrentar mal-entendidos e superar barreiras de orgulho e medo para descobrir que o amor e a empatia são os verdadeiros responsáveis pela felicidade. E assim, a história avançava, cada personagem mais consciente de seus sentimentos, cada relação mais forte. Clara se tornara irrepreensível para Gabriel, mas também uma ponte entre ele e os pais, mostrando que confiança, paciência e dedicação podem transformar vidas e curar feridas profundas. O reencontro estava consolidado, mas o futuro ainda reservava surpresas. A vida, imprevisível como sempre, preparava os próximos capítulos, e cada personagem sabia que o amor verdadeiro exigiria coragem, mas também traria recompensas inesperadas. A confiança restaurada. Os dias seguintes trouxeram consigo uma atmosfera de tranquilidade e alegria que há muito não se via na mansão Monteiro. Gabriel estava novamente radiante, correndo pelos corredores, rindo sem medo e compartilhando cada descoberta do dia com Clara, que o acompanhava com paciência e ternura. Helena observava tudo de longe, mas agora não havia mais desconfiança em seu olhar. Ela percebia a transformação do filho e entendia que cada sorriso, cada abraço, cada conquista era fruto do cuidado genuíno de Clara. O orgulho e o ciúme haviam sido substituídos por gratidão e respeito. "Mamãe, olha!" exclamou Gabriel numa manhã, mostrando orgulhoso um desenho colorido. "Fiz você, o papai e a Clara." Helena olhou para a folha e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o coração se aquecer. O desenho era simples,
mas transmitia exatamente o que ela precisava compreender. O amor do filho pela babá não diminuía o amor que ele tinha por ela, ao contrário, completava-o. Clara, ao ver a expressão da mãe de Gabriel, sorriu suavemente. Ele é um artista, Dona Helena. Cada detalhe mostra o quanto ele está feliz. Helena assentiu, emocionada. E eu percebo que parte desta felicidade vem de você, Clara. Obrigada por não desistir dele. Aquelas palavras tocaram Clara profundamente. Ela sabia que todo o sofrimento que enfrentara, toda a dor de ter sido afastada, havia valido a pena. Não pelo reconhecimento, mas porque, finalmente, estava onde deveria estar, fazendo a diferença na vida de Gabriel. As tardes passaram com brincadeiras, leituras e conversas sinceras. Gabriel aprendeu novas habilidades e Clara o acompanhava com entusiasmo. Cada momento era uma oportunidade de fortalecer a confiança, não apenas entre ela e o menino, mas também com os pais. Helena começou a participar ativamente, agora compartilhando risadas e histórias, ao invés de impor regras rígidas ou limitar a presença da babá. Clara, você pode me ensinar a fazer aquela mágica que faz o avião voar? Perguntou Gabriel numa tarde ensolarada. Claro, meu pequeno, respondeu Clara rindo. Mas desta vez você vai me ensinar a voar junto. Helena observava, emocionada. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o coração se aquecer. Clara não estava ali para substituí-la, mas sim para complementar a presença de mãe, trazendo leveza e alegria à vida do filho. Marcelo também percebeu a diferença. Antes silencioso, agora comentava com a esposa. Olha só como ele está feliz, essa confiança mútua está fazendo toda a diferença? Helena sorriu, sentindo-se grata. Cada gesto de Clara reforçava o que ela precisava compreender. O bem-estar do filho valia mais do que qualquer orgulho ou medo. Uma noite, Clara sentou-se ao lado de Gabriel antes de dormir. Ele a abraçou, segurando o seu rosto com delicadeza. Clara, você vai ficar sempre comigo, né? Sim, meu pequeno, respondeu ela com a voz carregada de emoção. Estarei sempre ao seu lado. O menino fechou os olhos, confiante e seguro, e finalmente dormiu tranquilo. Clara permaneceu ali por alguns minutos, observando-o, sentindo que todo o esforço e toda a paciência haviam construído um vínculo inquebrável. No dia seguinte, Helena se aproximou de Clara e disse: Quero que saiba, Clara, que confio plenamente em você, disse, estendendo a mão. Obrigada por tudo que fez pelo meu filho. Clara apertou a mão dela, sorrindo com emoção. Obrigada, senhora. Isso significa muito para mim. A confiança estava restaurada. Gabriel, Clara e os pais começaram a viver de forma harmoniosa, com respeito e amor mútuo. Cada dia era uma oportunidade de fortalecer os laços e aprender que o carinho genuíno supera qualquer medo ou insegurança. Enquanto o sol se punha na mansão Monteiro, os três se sentavam no jardim, rindo e compartilhando histórias do dia. Helena finalmente entendeu que a presença de Clara não era uma ameaça, mas sim uma bênção. Marcelo observava em silêncio, feliz com a paz restaurada. Clara olhou para o horizonte, sentindo que, mesmo após todas as dificuldades, o amor verdadeiro e a dedicação sempre encontram seu caminho. E naquele instante, todos entenderam que a confiança, quando conquistada com honestidade e carinho, pode curar até as feridas mais profundas. O reencontro havia sido apenas o início. O futuro prometia ainda mais momentos de alegria, aprendizado e crescimento, e cada personagem sabia que juntos poderiam superar qualquer desafio. A harmonia final. Os dias na mansão Monteiro tornaram-se cheios de vida. Gabriel corria pelos corredores com energia contagiante, Clara sorria ao vê-lo explorar o mundo com curiosidade, e Helena começava a entender que confiar não diminuía sua importância como mãe, mas fortalecia o vínculo familiar. Uma manhã ensolarada, Clara preparou o café da manhã para Gabriel, enquanto ele ajudava à mesa com entusiasmo.
Clara, olha, eu arrumei tudo sozinho! Exclamou, orgulhoso. Que ótimo, meu pequeno! Respondeu ela, abraçando-o com carinho. Você está se tornando um verdadeiro ajudante. Helena, que observava da cozinha, sorriu discretamente. Sentiu uma alegria silenciosa ao perceber que Gabriel estava aprendendo responsabilidade, confiança e carinho sob o olhar atento de Clara. Pela primeira vez, o orgulho dela era de gratidão, não de posse. Na escola, o menino começou a contar histórias sobre suas aventuras com Clara, como se a presença dela fosse tão natural quanto a dos próprios pais. Os amigos escutavam fascinados, e Helena e Marcelo, ao ouvir, sentiram um orgulho silencioso. Clara não era apenas uma babá, era uma extensão do cuidado e do amor que eles queriam oferecer ao filho. Certa tarde, Helena decidiu convidar Clara para uma conversa mais íntima, longe dos olhos de Gabriel. Clara, quero que saiba que confio em você plenamente, disse olhando nos olhos dela. Você não é mais uma funcionária que cuida do meu filho. Você faz parte da nossa família agora. Clara sentiu as lágrimas surgirem novamente, mas desta vez eram de alegria. Muito obrigada, Helena. Significa muito para mim ouvir isso. A partir daquele momento, um novo capítulo começou para todos. Clara tornou-se parte integral da rotina de Gabriel, ajudando-o com lições, brincadeiras e momentos de reflexão. Helena, agora confiante, aprendia a observar e a compartilhar o amor, em vez de controlá-lo. Marcelo, satisfeito, sentia-se aliviado ao ver a harmonia restaurada. Uma tarde de domingo, o jardim da mansão foi cenário de risos e brincadeiras. Gabriel corria com Clara, inventando histórias e aventuras, enquanto Helena os observava com o coração cheio de emoção. Marcelo juntou-se ao grupo e juntos os quatro passaram horas rindo, inventando brincadeiras e celebrando a alegria do momento. Foi nesse instante que Helena finalmente compreendeu algo essencial. O amor verdadeiro não é medido por controle, ciúme ou distância. Ele se fortalece quando há confiança, dedicação e compreensão. Clara havia ensinado a todos que cuidar de alguém não é uma questão de hierarquia, mas sim de empatia e presença. Gabriel, cansado das corridas, deitou-se no colo de Clara e olhou para Helena e Marcelo. Eu amo vocês todos, disse, com a sinceridade inocente de uma criança. Helena sentiu um nó na garganta e sorriu, apertando o menino nos braços. Nós também te amamos, meu filho, e sabemos que a Clara é muito importante para você. Clara, emocionada, segurou a mão do menino. E eu também te amo, Gabriel. Sempre vou cuidar de você. Naquele momento, todos compreenderam que o passado doloroso, os mal-entendidos e a separação temporária haviam sido superados pelo amor, confiança e dedicação. Cada gesto, cada palavra, cada abraço tinha reconstruído algo mais forte do que antes. Um vínculo inquebrável entre todos. Mais tarde, Helena se aproximou de Clara e disse: Obrigada por não desistir de nós, por cuidar do meu filho e mostrar o quanto o amor verdadeiro é importante. Clara sorriu, sentindo-se finalmente reconhecida não apenas como babá, mas como alguém que transformou vidas com ternura e paciência. Enquanto o sol se punha sobre a mansão, a família se reuniu no jardim. Gabriel segurava Clara pela mão, Helena abraçava Gabriel e Marcelo sorria silenciosamente. Tudo parecia perfeito, não porque não houve dificuldades, mas porque cada um aprendeu o valor da confiança, do perdão e do amor genuíno. O futuro ainda guardava desafios, mas agora todos sabiam que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. A dor do passado não havia sido em vão, ela ensinou lições essenciais sobre paciência, compreensão e coragem. Clara observou o horizonte, sentindo que cada lágrima, cada medo e cada afastamento haviam levado àquele momento de paz. Gabriel, nos braços dela, adormeceu com um sorriso no rosto. Helena e Marcelo, ao lado, sentiram gratidão por aquela mulher que havia transformado a vida do filho e de toda a família. E naquele instante, ficou claro, o vínculo entre Clara e Gabriel não poderia ser quebrado, e a confiança de Helena não só se consolidara,
como também transformar a relação de todos. O amor, quando verdadeiro, sempre encontra seu caminho. O amor que transforma. O outono chegou, trazendo cores quentes para a mansão Monteiro. Cada folha que caía parecia simbolizar o ciclo que se completava. As dificuldades do passado dando lugar à harmonia e alegria reconquistada. Gabriel corria pelo jardim com Clara, rindo, enquanto Helena observava, agora com o coração leve. Marcelo, ao lado, sorria, admirando a cena. A relação entre Clara e Gabriel atingira um ponto de intimidade e carinho que era impossível de romper. Cada gesto de cuidado, cada palavra gentil, cada abraço compartilhado havia construído um vínculo que superava qualquer obstáculo. Helena finalmente entendia que confiar em alguém não era perder controle, mas permitir que o amor verdadeiro florescesse. Numa tarde ensolarada, Gabriel segurou Clara pela mão e disse: Clara, eu nunca mais quero que você vá embora. Clara sorriu com os olhos marejados. E eu prometo que nunca vou te deixar sozinho, Gabriel. Helena, emocionada, aproximou-se. Clara, obrigada por tudo. Você não é apenas uma baba, você é parte da nossa família. Marcelo completou com um sorriso discreto. Você trouxe de volta a alegria que todos precisávamos. O menino correu entre os dois adultos e Clara, abraçando os três de uma vez, sentindo-se completamente seguro e amado. A cena era perfeita. Amor, confiança e gratidão, entrelaçados de forma natural. Nos dias seguintes, a rotina da casa tornou-se harmoniosa e alegre. Clara participava de todas as atividades de Gabriel, desde as tarefas escolares até as brincadeiras no parque. Helena aprendeu a compartilhar momentos, a observar, a participar e, principalmente, a confiar. Marcelo sentia paz sabendo que a felicidade do filho estava protegida por quem realmente importava. Certa noite, enquanto todos estavam reunidos na sala, Gabriel perguntou: Mamãe, papai, a Clara vai ficar sempre com a gente? Sim, meu filho, respondeu Helena, sorrindo. Ela sempre fará parte da nossa vida. E eu também, Gabriel, disse Clara, abraçando o menino. O garoto fechou os olhos, sorrindo, sabendo que estava seguro, amado e protegido por pessoas que realmente se importavam com ele. E naquele instante, todos compreenderam algo fundamental. O amor, quando genuíno, transforma vidas, cura feridas e constrói laços inquebráveis. O passado doloroso havia sido superado, e cada personagem aprendeu uma lição importante. Helena aprendeu a confiar e a valorizar o amor genuíno. Marcelo aprendeu a observar e apoiar. Gabriel aprendeu a se abrir para novas formas de cuidado e afeto. E Clara descobriu que seu coração poderia permanecer fiel, mesmo diante de desafios, trazendo felicidade e esperança a todos ao seu redor. No final do dia, a família se reuniu no jardim, contemplando o pôr do sol. Gabriel brincava entre os adultos, rindo, enquanto Clara e Helena compartilhavam um olhar de cumplicidade. Marcelo, silencioso, observava, grato por cada gesto, cada sorriso e cada abraço que reconstruiu a vida da família. Era uma nova etapa. Uma etapa de confiança, de afeto verdadeiro e de laços inquebráveis. Todos sabiam que desafios poderiam surgir, mas estavam preparados. O que haviam construído juntos era sólido e duradouro. Clara olhou para Gabriel sorrindo e disse: O melhor ainda está por vir, meu pequeno. Gabriel, segurando a mão dela, respondeu: Eu sei, Clara, e quero viver cada momento com você ao meu lado. Helena, a observar, sentiu gratidão e paz. Finalmente entendia que o verdadeiro cuidado não se trata de controlar, mas de permitir que o amor se manifeste em liberdade e confiança. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, os quatro permaneceram juntos, uma família unida pelo amor, pela confiança e pela coragem de superar qualquer obstáculo. A história deles não era apenas sobre desafios ou separações. Era sobre a força do vínculo humano, sobre como o carinho genuíno pode transformar vidas e sobre a magia de se reconectar com o que realmente importa. E naquele pôr do sol, Clara,
Gabriel, Helena e Marcelo sabiam que não importa o que viesse para frente, aquele amor e aquela confiança permaneceriam sempre sólidos como a promessa de um amanhã cheio de felicidade.